Olá, como é que você tem passado nesses últimos dias? Se você tem acompanhado as últimas semanas de pregações, a gente não pode se encontrar presencialmente por enquanto, mas a gente tem comunicado a palavra e a gente tem tentado se aprofundar nela, no caminho de Deus, mesmo que seja aqui pelo YouTube, pelas gravações, é tão diferente, mas ainda assim, o quanto que a gente pode crescer. Agora há pouco eu estava conversando com um dos membros e foi tão bom ouvir dele que ele não gosta dessa doença, ele não gosta da situação, mas ao mesmo tempo ele tem que reconhecer que nunca na vida dele ele leu tanto a Bíblia. Nunca ele teve tanto esse tempo com Deus. Como é que tem sido para você? A gente conversou já algumas coisas para melhorar a nossa vida de oração, alguns tropeços que a gente comete, algumas falhas, alguns desvios que a gente tem. Toda essa questão de que a gente não precisa convencer a Deus, de que a gente pode simplesmente colocar nossa necessidade diante dele, se mostrar insuficiente perante Deus e ter fé, de que ele olha por nós, de que ele nos ama. Você tem lembrado de fazer isso e tentar descansar na oração? Você tem lembrado de orar em nome de Jesus, afinal é por causa dele que Deus nos ouve? Você tem feito direitinho, tem perseverado, tem seguido, tem colocado um horário certo para fazer isso? Se você fez todas as coisas, aquilo que a gente espera é que pronto, agora vai dar tudo certo, agora não tem mais problema. E realmente a oração é para ser algo simples. A gente gosta de complicar ela, a gente gosta de se entupir de um monte de coisas, mas não é assim que Jesus apresentou a oração para nós. O Pai Nosso, a maneira de Jesus falar com o Pai, a maneira como ele ensinou cada um de nós também é simples, é uma conversa, é realmente abrir o coração para a presença de Deus, para deixar ele tocar a nossa vida. E ainda assim é tão difícil. Apesar de simples, apesar de não ter complicação. Puxa vida, como é que pode ser tão complicado para nós? A impressão que a gente tem é de que se a gente faz tudo certo, se a gente tem a técnica certa, se a gente segue os passos conforme deveriam ser, pronto, está tudo resolvido, não tem mais erro. Só que na prática não é assim. Eu não sei como é que tem sido para você, mas eu digo por experiência própria, não só nesse período, mas várias outras vezes que eu tentei aprofundar numa vida de oração, parece que a gente vai. Mas não demora, a gente tropeça de novo, não demora, a gente cai. E quando a gente olha o propósito da oração, isso faz todo sentido. A oração é o principal caminho para a gente crescer com Deus, para Deus nos santificar. Mais do que a leitura da Bíblia, mais do que ir para o culto, mais do que fazer coisas boas, mais do que qualquer outra atitude que a gente possa tomar. A oração é o principal caminho que Deus colocou para nos fazer crescer, para nos santificar e para glorificar o seu nome. E quando a gente pensa nisso, e quando a gente se dá conta dessa realidade, a gente vai perceber também que a oração é ao mesmo tempo a atividade que menos agrada o diabo. E se tem alguma coisa que o diabo vai querer minar, se tem alguma coisa que ele vai querer destruir em nós, é a nossa perseverança em oração. Não é à toa que a gente luta tanto, não é à toa que tem tantas pessoas e gente ao longo de toda a história da igreja, de todo o cristianismo, que tem dito que a oração é de fato uma luta. Não é algo simples, ela é sim um lugar de descanso, é sim um lugar da gente poder receber alívio, consolo e conforto de Deus, mas é uma luta. Ela não tem complicações, mas ela é difícil. E a oração de fato requer esforço. O diabo não se agrada de nós e negar a presença dele não adianta de nada. E quando a gente se reconhece o poder, e quando a gente reconhece, aliás, o poder dele, e o quanto ele interfere na nossa vida, mesmo dos cristãos, a gente de repente assume uma postura de mais humildade. É uma postura que a gente se dá conta de que a gente não está sozinho, se dá conta de que a gente não é tão forte assim. Se você tem passado por essas lutas, eu quero te dizer bem-vindo. Bem-vindo, porque a vida de oração é assim. Se você tem passado por essas dificuldades e mesmo tentando fazer as coisas certas, ainda assim é difícil, bem-vindo. Você faz parte do clube agora. Lembra, talvez você é daquele tempo que o mertiolate doía ainda? E tinha aquele ditado que dizia que se tá doendo é porque o remédio tá fazendo efeito. Para a vida de oração é a mesma coisa. Se tá difícil, se requer esforço, se você precisa se superar para poder continuar orando, é porque tá dando certo.
É porque você não está agradando o diabo, porque ele não quer que você continue, mas você está agradando a Deus. E é isso que é tão bom. Se você não tem passado por essas lutas, eu quero te convidar a questionar como é que você está. Questionar se você tem realmente perseverado tanto assim, porque te dizer não é possível uma vida fiel de oração sem luta. Não é possível uma vida de oração sem uma grande porção de esforço. E talvez seja por isso que tantas pessoas desistem tão fácil. A gente realmente não está mais acostumado a lutar, a gente não está acostumado a perseverar, a gente não está mais acostumado a se esforçar. Mesmo para as coisas boas, mesmo para as coisas que a gente sabe que valem a pena. E eu lembro que semana passada eu insisti muito para que você perseverasse justamente por ter a certeza de que vale a pena. De que não é fácil, mas vale a pena. E mesmo para as coisas que valem a pena, parece que é tão difícil a gente seguir em frente hoje. Eu quero te contar uma história de alguém que teve que lutar também. De alguém que, assim como a nossa sociedade, assim como a gente faz hoje, gostava de ir pela tangente, gostava de ir de maneira sutil e discreta, sem tanta luta, sem tanto esforço, sem tanto embate. Alguém que precisou ser transformado, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha a história dessa pessoa, sofreu uma grande transformação para o bem e cresceu de maneira incrível e extraordinária. A gente precisa passar pela mesma transformação, porque quando o diabo tenta minar a sua vida de oração, ele não vai te fazer desistir de cara, ele não vai ser tão claro, ele não vai ser tão objetivo. O que ele vai te fazer é simplesmente querer diminuir o ânimo, deixar para depois. Talvez eu não consiga agora, eu tô atarefado com outras coisas, não tenho tanta vontade agora, daqui a pouco eu oro. Daqui a pouco eu tenho esse meu tempo. Essa é a maneira do diabo agir. Com cada um de nós, comigo também. E eu sei que várias vezes eu tenho caído nisso. Eu não sei como é que tem sido pra você, mas cada vez que a gente cede a essa tentação, tá tudo bem, agora não, depois eu oro. E esse depois daqui a pouco se torna um amanhã, depois de amanhã. E algumas vezes eu já percebi isso, de que aquilo que no começo a gente não percebe, de repente passa um dia, um outro sem orar, daqui a pouco se tornam semanas sem que eu tivesse dobrado o joelho. A gente não percebe quando a gente está começando a ceder. A gente só se dá conta quando está no fundo do poço. Quando a gente já caiu, quando a gente já está de cara no chão. Eu quero te convidar a perseverar. Eu quero te convidar a acompanhar essa história. Abra sua Bíblia lá no começo, lá no livro de Gênesis, nosso primeiro livro da Bíblia. Gênesis apresenta a história da criação do mundo, a história das primeiras famílias, dos patriarcas da fé. E tem uma história de um homem que, quando a gente olha para a vida dele, ele não era um grande exemplo. Diferente de outras pessoas, de um Abraão da vida, que é até hoje chamado pai da fé, não só para o cristianismo, mas para o judaísmo, para o islamismo. Hoje a gente vai entrar na história de Jacó. Jacó, a nossa história está lá em Gênesis 32, você pode ir abrindo. Jacó foi filho de Isaac, neto de Abraão, então isso te ajuda a situar um pouco na história. Jacó tinha um irmão, Esaú, o irmão mais velho, Esaú. E quando a gente olha para a história de Jacó desde a infância, ainda mais na vida adulta, ele não passava de um trapaceiro. Ele enganou o irmão 2 vezes para receber o direito de filho mais velho. Naquela época, o filho mais velho recebia a maior parte da herança para continuar o legado da família. Ele enganou Esaú, enganou o pai também, traiu a confiança do pai, o pai que estava cego, e Jacó se fez passar pelo irmão para que o pai o abençoasse, a bênção que deveria ir para Esaú. Imagina que homem traste. Se fez passar pelo irmão, enganou o pai cego, se aproveitou da deficiência do pai e viu que a situação estava insuportável. Teve que fugir, foi para uma terra longínqua e se casou e foi enganado também pelo sogro mais de uma vez, enganou o sogro também e foi continuando essa história de enganar os outros, sendo enganado, e ganha quem consegue enganar mais.
O próprio nome dele tem a ver com isso também, daquele que engana, daquele que passa a perna. Até esse momento, ali no capítulo 32, em que Jacó já tinha fugido, já tinham se passado vários e vários anos, que ele não via mais a família, e ele está num período de transição, numa peregrinação, se mudando, e ele está prestes a se encontrar com o irmão. Ele não queria, ele tinha medo do irmão, e o irmão é forte, é corajoso, e ele sabia que não podia lutar de frente com o irmão. E o irmão estava extremamente chateado, decepcionado e raivoso daquela época em que foi enganado, daquela época que seu irmão mais novo fugiu, que roubou a sua herança. Vários e vários anos depois, volta esse reencontro, e um reencontro inevitável. Jacó já tinha 2 esposas, tinha mais as concubinas, que eram as servas das esposas, tinha já um grande rebanho, tinha bastante coisa. Boa parte disso ganho no engano, algumas partes de maneira honesta. E ali ele está prestes a se reencontrar. O capítulo 32 de Gênesis começa relatando a maneira como Jacó se preparou para esse encontro. E ele colocou as esposas na frente, colocou boa parte do rebanho à frente e ele ficou lá atrás. Então se o irmão ficasse nervoso, ele ia lutar com tudo aquilo na frente e ia dar tempo de Jacó fugir. Percebe que ele já está dando jeitinho de novo. Jacó era bem brasileiro nesse sentido. E aqui então no versículo 22, vem a história de superação, vem a história de transformação desse homem, que era um trapaceiro, que era um enganador, que passava a perna nos outros. E eu te convido a ler junto então o capítulo 32, do 22 até o 32. Vamos lá. Naquela noite então, prestes a se encontrar com o irmão Esaú, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, vê que família grande, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, lá atrás, então era a defesa dele. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Essa é a nossa história. A história de luta de Jacó com esse homem anjo, com o próprio Deus. Jacó pergunta qual que é o nome dele e ele insiste em não falar, porque a gente percebe que era o próprio Deus lutando ali com Jacó, a tal ponto que ele diz que ele lutou com Deus, que ele viu Deus face a face, e ainda assim sua vida foi poupada. E eles entendiam naquela época que qualquer pessoa que visse a face de Deus seria consumida na mesma hora, ia virar cinzas. E Jacó passou por isso a noite inteira, e ali estava ele, de pé. Jacó fugia tantas vezes e diante dos problemas a solução dele era o jeitinho. Não encarar de frente, não se esforçar para superar e para resolver a situação. O jeitinho. E a gente tenta fazer a mesma coisa, e eu digo por mim isso também, e talvez por esse motivo Jacó seja a pessoa em toda a Bíblia com quem eu mais me identifico. Eu confesso que o meu coração é assim também, e tentar fugir dos problemas e tentar fugir das situações que vão exigir alguma luta, que vão exigir de mim, das situações que são arriscadas e que eu não sei o que fazer pela frente. E a gente tenta fugir dessas coisas, mas aqui Jacó teve que lutar. E ele lutou a noite inteira. Percebe primeiro que foi uma luta desigual.
Tem um professor meu na faculdade que quando leu essa história ele percebeu um detalhe muito interessante, que eles lutaram a noite inteira, Jacó e esse homem, o anjo, o próprio Deus. Mas quando esse anjo viu então que não ia poder dominar Jacó, ele tocou na coxa. E com esse simples toque da coxa, deixou Jacó manco para o resto da vida. Deus não estava querendo lutar com Jacó, Deus não estava querendo derrotar Jacó. Não é essa a intenção que Deus tem com a gente quando a gente fala de luta com Deus. Não é para tentar superar, não é para tentar ganhar, não é para tentar passar por cima. Não é porque a gente está nesse embate frente a frente para ver quem ganha. O objetivo de Deus aqui não era derrotar Jacó, ao contrário. Deus aqui estava fortalecendo esse homem, mostrando que ele é capaz, que ele pode lutar assim, que ele tem condições, que ele não precisa dar jeitinho, que você e eu não precisamos dar jeitinho nas coisas. Essa luta foi o que transformou a vida daquele homem. E quando a gente luta com Deus, não contra Deus, mas junto com Ele, a gente sai fortalecido disso. Essa é uma história que, por mais que a gente olhe para ela, ainda existe uma série de perguntas ali a respeito do nome, por que teve que ser desse jeito da luta. Talvez nessa história existam mais perguntas que respostas. Mas a gente sabe que Deus se encontrou com Jacó, que Jacó sobreviveu, e mais do que ter sobrevivido, ele saiu transformado. Logo adiante, a história continua então com o encontro de Esaú e Jacó continuava com medo. E Deus não disse que vai tirar o nosso medo, mas Ele disse que Ele nos ajuda e Ele nos prometeu a superar. Jacó foi capaz de se encontrar com um seu irmão, a pessoa de quem ele mais tinha medo, anos e anos depois, e percebeu que bênção que foi. E o irmão de que ele achava que ia tomar a vingança, correu para o abraço porque era o seu irmão mais novo. E aquilo que era para ser um momento de dor se transformou num momento de alegria, de reencontro. E a gente não sabe quando que vai ser o nosso reencontro. A gente sabe que Deus tem nos dado esse tempo para nos fortalecer, para nos preparar com Ele. Não para a gente entrar num debate um com o outro, mas para a gente poder estar juntos, para a gente poder ter esse reencontro de alegria e de paz. Talvez você precise passar por algumas lutas nesse tempo também, cada um de nós precisa. E percebe que a gente não luta contra Deus para conseguir aquilo que a gente precisa, a gente luta com Ele e Ele quer nos fortalecer. Lembra que a oração é o principal caminho que Deus nos deixou para nos fortalecer, para nos fazer crescer, para nos tornar santos. É esse o principal objetivo da vida de Deus para a sua vida. Ele deixou a oração para isso. E nas últimas semanas eu tenho insistido e hoje eu vou continuar insistindo. Tenha um tempo todo dia para oração. Talvez você possa dizer que não tem luta nenhuma, talvez você não consiga pensar em nada que tem que ser transformado, talvez você esteja contente com a sua vida. E que bom isso! Mas todos nós temos algo que a gente precisa crescer. Todos nós temos algo para ser transformado, mesmo que a gente não reconheça o que é. Você deve estar percebendo que eu estou de óculos nessas últimas semanas e parece que foi começar a quarentena e eu estou usando óculos agora. Não é porque eu escondi antes, é porque até o começo do ano eu realmente não usava. Carol perdeu os óculos dela no início do ano, a gente foi para Umuarama, tinha marcado a consulta para ela e resolvi marcar junto também. Já tinha quase 6 anos que eu não ia no oftalmo, então tava bem na hora já. E eu fui lá, não achando que tinha algum problema, realmente eu me sentia muito bem. Era só uma rotina, só um exame de check-up. Mas aberto para o que o médico poderia falar. E aquilo que eu imaginava que não ia dar em nada, de repente o meu grau tá maior do que o da Carol. Por isso eu tô de óculos toda semana agora também. Talvez você não saiba aquilo que vai precisar ser transformado, talvez você não saiba o que vai acontecer através da oração. Mas esteja com o coração aberto. Esteja com o coração aberto para ouvir Deus, deixar Ele falar contigo, deixar Ele transformar a tua vida. Você nem imagina o que vai acontecer. O óculos aqui foi só um exemplo. Mas eu quero que você passe a enxergar a oração como essa consulta que você vai no médico. Que você exponha aquilo que você está passando, aquilo que está sentindo, como que está a tua vida, quais são os sintomas que você está passando. E deixa Ele falar, deixa Ele agir.
Abre teu coração. De nada adianta a gente querer ir no médico, falar o que a gente está sentindo e ele nos receita alguma coisa e não, eu não preciso disso, não, eu não quero. Não, do jeito que tá bom. Percebe que não faz sentido isso. Da mesma forma, quando a gente ora, quando a gente se expõe a Deus, mas teime em seguir a nossa vida do jeito que ela estava. Deixa Deus te transformar. Mesmo que isso signifique uma luta. Mesmo que isso te deixe manco em algumas partes. Jacó percebeu o resultado dessa luta e apesar dele ter saído manco nessa história, apesar de estar sentindo a coxa dele e do povo de Deus manter essa lembrança por toda a história, apesar disso, você percebe no coração dele que foi um tempo de alegria. Foi um tempo que ele saiu revivido. Foi um tempo que ele entrou Jacó, o enganador. O significado do nome dele era esse. E ele saiu Israel, aquele que lutou com Deus, aquele que perseverou, aquele que está de pé. A gente não sabe quanto tempo vai durar a nossa luta aqui. Mas a gente sabe que o propósito de Deus para você e para mim, para todos nós, é exatamente o mesmo. Mesmo que a gente entre enganadores, mesmo que a gente entre nessa luta com uma série de falhas e você mal acredita que Deus pode estar te aceitando, que Ele te ama do jeito que você é. O propósito de Deus é para que você possa até entrar como esse enganador, como esse que não merece o amor, mas que você saia campeão, que você saia de pé. E mais do que campeão, que você saia como um filho de Deus. É assim como o Pai te olha. Assim como Ele olha para Jesus, assim como Ele olha para cada um de nós. E Ele nos ama tanto que Ele quer nos ver crescer. Ele nos ama tanto que Ele não suporta ver a gente do jeito que a gente está. Ele tem algo muito maior, tem muito mais para você e para mim. E o principal jeito dele nos conceder tudo isso é através da oração. Deixa Ele entrar no teu coração. Deixa Ele agir na tua vida. Isso vai exigir esforço. E eu insisto que vale a pena. E se você não sabe o que vem pela frente, tenta. Assim como essa consulta no médico. Vai com o coração aberto. Mesmo que você ache que não funciona, mesmo que você nunca viu e nunca teve um exemplo de uma pessoa de oração. Tenta. Seja essa pessoa. Deixa Deus falar contigo, porque Ele está presente na tua vida. Mesmo que você não consiga ir na igreja, mesmo que a situação pareça tão caótica, Ele já está na tua vida. E através da oração você vai perceber isso de maneira muito clara e profunda. Esses dias têm sido difíceis, mas eu te confesso que tem sido uma alegria ter esse tempo de oração com Deus dia a dia. E tem sido muito bons esses dias. Apesar da crise, apesar da situação toda, tem sido muito bom separar um tempo com Deus dia a dia. Essa tem sido a minha alegria. E eu te convido a ter essa mesma alegria também, todos os dias. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Se você precisar de ajuda, a gente está aqui. A distância de um telefonema, a distância de uma mensagem. Peça ajuda, não tem problema. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos nós. Que Ele nos transforme. Que Ele nos dê ânimo e coragem também. Que Deus seja contigo. Amém.